Neste vídeo eu te ensino o passo a passo de como fazer este delicioso e tradicional caldo de mocotó cremoso. Um prato que, além de ser muito saboroso, é rico em nutrientes e traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. E no decorrer da receita, eu te conto quais são estes nutrientes, os benefícios e o que eles podem fazer pela sua saúde e bem-estar. Então assista este vídeo até o final e confira. Você vai se surpreender com o poder do mocotó. O primeiro passo para fazer esta receita é fazer a limpeza e higienização do mocotó. Este passo é muito importante, pois afetará diretamente no resultado final da receita. Por isso eu fiz um vídeo separado onde mostro o passo a passo detalhado de como eu faço essa limpeza, e mostro dicas de como eliminar possíveis odores, para que a receita fique com o aroma maravilhoso do mix de temperos. Depois de limpar o mocotó, eu começo o preparo da receita aquecendo um pouco de azeite na panela de pressão. Depois eu acrescento 4 dentes de alho ralado ou amassado e deixo ele dourar um pouco. Logo em seguida eu acrescento uma cebola picada, alho poró, o aipo, a cenoura e metade de um pimentão de cada cor. Se quiser, adicione pimenta de cheiro também, ou outro legume de sua preferência. Eu misturo bem todos os ingredientes com uma colher de pau para que eles deem uma leve refogada, e logo depois eu adiciono este caldo de carne. Este caldo é natural, eu mesma fiz e tem receita aqui no canal, e o link vai estar na descrição deste vídeo. Mas se você quiser, pode usar um tablete diluído em água também. Agora eu adiciono os temperos secos e em pó, cominho, sal a gosto, pimenta do reino, tempero chimichurri, cravo em pó e páprica. Logo depois eu acrescento os pedaços de mocotó já limpos e higienizados. O mocotó é a parte da canela e pé do boi, e é considerado um superalimento, sendo uma das refeições mais saudáveis e nutritivas do mundo. Você sabe quanto pesa em média um boi? Segundo o IBGE, o peso médio do boi brasileiro é de pouco mais de meia tonelada. Agora imagina que é o mocotó que fornece o sustento para todo esse peso do boi. Sim, é a parte mais forte e resistente do boi, e nesta parte estão presentes as cartilagens, tendões e o tutano. E é justamente nessas partes que estão a maioria das proteínas, vitaminas e minerais. Depois eu acrescento água até cobrir tudo, e por último adiciono coentro e cebolinha, e metade de um limão espremido. Então eu fecho a panela, e depois que a panela começar a fazer o chiado de que pegou pressão, eu começo a contar o tempo de cozimento, 45 minutos na pressão. Este tempo é suficiente para que o mocotó fique bem molinho, se desprendendo facilmente dos ossos. Ele fica assim depois de 45 minutos. O aroma deste cozimento está maravilhoso, e os pedaços bem molinhos. Mas a receita ainda não está finalizada. O próximo passo vai intensificar o sabor deste mocotó e deixar o caldo bem cremoso. Para isso, primeiro eu retiro todos os pedaços da panela. Por meio do caldo de mocotó, podemos obter colágeno de alto valor biológico, que oferece aminoácidos essenciais com muitos benefícios para o nosso corpo, como anti-envelhecimento, melhora do sistema imunológico e da pele, cabelos, unhas, ossos e juntas. Além disso, o tutano do mocotó é uma fonte de gorduras boas e vitaminas A, D, E e K, que são poderosos antioxidantes, e minerais como o zinco, que beneficia o sistema nervoso central, também o cálcio, fósforo, magnésio, sódio e potássio. Prontinho! Agora eu transfiro o caldo com legumes que ficaram na panela para o liquidificador, e vou processar tudo até que o caldo fique bem homogêneo e cremoso. Esta é uma ótima maneira de dar cremosidade ao caldo sem precisar adicionar farinha ou amido. Mas se você quiser, pode adicionar também um pouco de mandioca. Ele vai ficar ainda mais cremoso. Depois eu filtro o caldo numa peneira e prossigo para o próximo passo, que é a finalização da receita. E esse toque final faz toda a diferença no sabor deste prato. Tanto que quando eu não faço este passo, a receita não fica com o mesmo sabor. Para isso eu refogo uns 4 a 5 dentes de alho no azeite, e em seguida adiciono os pedaços de mocotó, e deixo eles refogarem bem até dourar de um lado, e depois viro para dourar o outro lado.
Os benefícios do mocotó já foram comprovados por vários estudos, como o estudo publicado no ano de 2016 pelo Nutrition Journal, que comprova que o colágeno, presente no mocotó, é capaz de ajudar no alívio dos sintomas de doenças como a osteoporose, e também ajuda a prevenir e a tratar inflamações já existentes nas articulações, e a reduzir o inchaço e as dores ligadas a doenças como a artrite. Adiciono mais coentro e salsa. A prevenção do envelhecimento é uma das principais propriedades do mocotó. Isso acontece devido tanto à presença do colágeno quanto às vitaminas que possuem ação antioxidante e, portanto, combatem a ação dos radicais livres, ajudando a prevenir as rugas e a manter a pele mais jovem por muito mais tempo. Além disso, devido à sua atuação contra os radicais livres, estes poderosos antioxidantes presentes no mocotó também são capazes de auxiliar no combate a algumas doenças degenerativas e a ajudar a reduzir os riscos de surgimento de doenças como o Alzheimer. Depois que os pedaços ficaram bem dourados, eu adicionei o caldo, que passei no liquidificador anteriormente. Se você quiser que o caldo fique mais grosso, é só deixar ele ferver por mais tempo, assim com a panela sem tampa. Com isso, esse caldo vai reduzir e vai ficar mais concentrado e, consequentemente, mais grosso e mais saboroso também. Agora você pode ajustar os temperos, o sal, a pimenta, o coentro, a cebolinha ou salsinha para finalizar. Para mim, assim já está perfeito. O caldo está mais fino, mas ainda assim está bem cremoso, e quando ele esfria fica um pouco mais grosso. E se deixar na geladeira, ele vira uma gelatina bem firme, pois isso aqui é puro colágeno. O mocotó de boi também é consumido em muitos países pelo mundo afora. Há muitas variações de receitas com ingredientes diferentes de acordo com cada país. Ele é muito popular na Jamaica, por exemplo, e na região do Caribe. Em Portugal, há também uma versão chamada de mão de vaca com grão de bico. Na África, com o nome de mazondo, é o prato típico do Zimbábue, e feito com muita páprica, curry e tomates. Agora é só servir do jeito que você preferir. Se quiser, sirva tudo junto com os ossos, ou retire os ossos antes e sirva só as partes moles com o caldo. Nesta primeira opção eu deixei os ossos, já nesta próxima eu retirei, e deixei só o caldo com as partes moles. Uma delícia! Veja mais receitas usando o mocotó na playlist Mocotó aqui do canal, onde também ensino como fazer uma poderosa sopa para aumentar a imunidade, usando uma geleia de mocotó como base, ambas estão na playlist. E se você gostou deste conteúdo e das informações presentes neste vídeo, siga meu canal que estou preparando mais conteúdo como este.